Então, mais um, Leonardo. Não é verdade, né? Eu só tô esperando, gente, porque tem um monte de gente que vai falando por aqui. Tem um pessoal meio se achando ainda. O Arnaldo, antes de começar, você você que tem contato com a sua turma lá, não tem ninguém no pessoal do desenho. Eu vou te mandar um link, depois você distribui para o pessoal. Distribui. Tá bom. Manda lá no grupo lá depois. Ok. O Rony, você levantou a mão para falar, pode falar. Oi, tá conseguindo ouvir, professor? Tô. Eu não esqueci de você, viu, Rony? Eu me empipinei. Talvez amanhã. Não, tranquilo. É porque eu tô na correria também. Só tô chegando de noite em casa. Eu cheguei agorinha também, fala a verdade. Tá. Amanhã, na hora do almoço, você tem condições ou você prefere sexta? Se quiser sexta-feira, eu tô tranquilo depois do almoço, viu? Eu achava melhor. Tá, então fechado. Sexta-feira eu dou um toque para você, então, depois do almoço. Amanhã também acho que tô meio enrolado, estamos com uma compra meio pingando aí. Sim, não, sexta-feira eu já tô eliminando algum serviço, então eu tô mais tranquilo durante o dia. Tá ok. Então a gente marca para sexta-feira depois do almoço. Certo, sem problema. O que eu ia perguntar é, na aula de amanhã tem algum material que a gente vai usar assim específico que é bom a gente já comprar ou não? Para amanhã não. Para amanhã não. Amanhã, acho que na segunda ou terceira aula que eu vou pedir material para vocês. Mas amanhã eu já falo dos materiais. Ah, tá certo, então. Tem mais Professor. Pode falar, Geis. Sérgio, você chegou a dar uma olhadinha lá naquele arquivo que eu te mandei ou não? Cara, eu olhei. Lá na realidade, ele tem vários materiais lá. Na realidade, os catálogos são especificações. Eu preciso sentar com você e ver exatamente o que você precisa fazer de cálculo ali. Vocês calculam o quê? Vocês instalam ou vocês fazem a esquadria? As duas coisas. Vocês constroem a esquadria. Vocês precisam dos perfis para fazer o cálculo dos perfis, é isso? Isso, a resistência, né? Entendi. Aí eu andei vendo, tem uns programinhas que eles fazem esses cálculos, mas eu vejo para você, porque eu não te entendi direito. Eu vi umas coisas que você me mandou, que eram umas especificações do catálogo. E o mínimo e máximo, quanto aguenta cada perfil e tudo mais. Mas se vocês fazem a esquadria, acho que vocês vão ter que fazer... Tem uns programinhas que ele calcula direto aí. Umas tabelas aí que você consegue calcular direto. Entendi, obrigado. Eu vou ver para você, eu passo para você. Não esqueci, não. Eu até ia perguntar para você o que eram os cálculos. E aí, pessoal? O que mais? Falem agora, eu calem-se para sempre, quero começar a aula. Só pancada, hein? Não é nada, mentira. Física é gostoso. É facinho a matéria. Professor. Eu. O professor vai dar aula de física e de desenho? Eu dou aula de mineralogia, física, mas a física é energia. Eu dou aula de desenho técnico e desenho técnico por auxílio computador. Teve duas matérias que eu passei para o professor, que era... Passei não, que nós fizemos aí. Podiam ter aula sábado, e outro que era de segunda também, que eu não podia dar aula de segunda, então ficou resistência material com ele e física mecânica com ele, acho que de sexta-feira. Então vai ser de quarta e quinta, professor. Quarta e quinta, no desenho sim. Porque aí desenho por computador vocês têm que estar no quinto semestre, acho que vocês não conseguem ainda. Vocês estão no segundo semestre, é isso? O segundo bimestre, é isso? Segundo semestre. Mineralogia também é terceiro semestre, vocês também não conseguiriam pegar. Bom, vamos para a aula, pessoal? Boa noite, professor. Sexta-feira tem aula também de desenho por computador? Auxiliado por computador. Tá. Pessoal, quem não tiver, eu passei os links aí,
Quem não tiver os links das turmas, vão me falando. Eu repasso os links para vocês. Deixei na aula passada, vou colocar de novo hoje meu celular para quem quiser. Vocês entram no celular e me pedem os links que vocês precisam, as aulas que vocês precisam, e eu vou passando o chat para os links para vocês entrarem no WhatsApp, tá? Vamos falar o seguinte, nós vamos fazer intervalo, tipo umas 8h30 a gente volta umas 15 para as 9. Eu deixo rolar para ver como vai acontecer. Pode ser, professor. Bom, vamos começar. Se ficar muito cansativo, a gente para aí um pouco. Porque ontem também eu achei que ia parar, daí ninguém perguntou nada. Foi rapidinho a aula, acabou até antes. Deixa eu puxar aqui. Viu, pessoal? Eu só ia pedir se tem como alguém mandar o arquivo que tá no AVA lá no grupo. Que eu tô pelo celular e o AVA tá muito ruim para abrir no celular. Bom, agora começou. Quem que pediu? Foi a Juliana? Isso, a Juliana, professor. Se tiver como alguém mandar, por gentileza. Você tá no grupo? Eu tô. Eu acho que mandaram no grupo aí. O arquivo da aula de hoje? Movimento Circular Uniforme. O Ellerson mandou. Se vocês quiserem, eu compartilho de novo. Professor, eu não tenho esse link. Acredito que mandaram em outro grupo. Vi quem que tá falando comigo? Já compartilhei de novo. É o Maurício, eu tô sem acesso ao AVA também. Maurício, você tá sem acesso ao link do grupo? Tipo assim, eu tenho acesso ao AVA, entendeu? Aí eu não consegui acessar nada da matéria de hoje, sabe? Agora acabaram de mandar um link lá no grupo. Vou ver se eu consigo abrir ele. Tá, acho que é o PPT que mandaram lá. Eu mandei Maurício, lá no grupo. tenta abrir o AVA agora, o meu também tava com problema, eu consegui abrir ele agora. O Cassiano, eu te mando o link depois da aula, pode ser? Tá. Daí você já entra no grupo. Deixa eu ver se tá fácil que eu já te mando, peraí. Física. Link. Pessoal, quem está acessando o AVA aí, eu tinha esquecido até de perguntar para vocês, o livro apareceu lá? O livro eu baixei. Baixou agora? Baixei. Porque ele não estava baixando, né? Eu mandei o arquivo no WhatsApp, mas ele está em PowerPoint, né? Não sei se o pessoal consegue abrir no celular. Acho que sim, né? Hoje em dia consegue. Abre. Geralmente o meu não aparece o livro, fica todas as páginas em branco. Tava com esse erro aí. Ele abriu o livro e não aparecia o livro. Quem tiver com esse problema, acho que vai ter que falar com a Carla aí, tá? Ô, professor, e vai dar para comprar o livro esse semestre? Eu acho que dá sim. Eu tenho que falar com quem? Agora quem cuida toda essa parte de coisa é tudo a Carla. Tudo que vocês pensar em AVA, problema de aula, tudo que for, é tudo com a Carla. Aí para falar com ela é por onde? Eu passo o contato dela para vocês. Tá, ok. Eu vou colocar no grupo para vocês. Livro também lá no WhatsApp, no grupo. Eu tinha postado o livro. Se vocês quiserem, eu reposto também. Felipe, eu consegui abrir o arquivo, valeu. Engenharias. Tá. Depois aí, pessoal do grupo de engenharias, eu vou mandar aí os links exclusivo aí dos nossos grupos, tá? Pessoal, quem precisar aí, eu tô fazendo impressão das apostilas. Graça?
Aí o pessoal forçou, né? Não, mas tô cobrando baratinho. 10 centavos por página. Mas que cacilda. Você já deu isso? Hoje vai dar de novo? Gente, eu tô tentando compartilhar minha tela com vocês, tá? Ele tá dando, acho que um erro em algum lugar aqui. Vamos lá, compartilha. Não dá erro. Aí foi compartilhado. Vocês estão enxergando aí? Sim. Sim. Ok. Vamos pôr como uma apresentação aqui. Nossa, que lento. Tava tão rapidinho meu computador. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de Física Geral Experimental e Energia. O que nós vamos ver durante esse semestre aqui, tá, gente? Primeiro módulo nosso, nós vamos ver movimento circular uniforme, momento de inércia, energia cinética de rotação, teorema dos eixos paralelos, tá? Momento angular e conservação de momento angular, momento de uma força, equilíbrio de rotação de corpos rígidos, solução de problemas de equilíbrio de corpos rígidos, pressão em fluidos, tá? Pressão de fluidos, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes e escoamento em fluidos. E para finalizar, a gente vai falar de termometria, dilatação térmica, calorimetria e fundamentos de termodinâmica. Ok? Pessoal, o que nós vamos começar a aprender aqui em física, a física mecânica ela já tem uma grande parte que a gente usa principalmente em engenharia, tá? A física energia, essa parte de momento de uma força, momento angular, equilíbrio de corpos, tá? Eu não sei se tem alguém fazendo resistência materiais aí, mas vocês vão ver que tudo que a gente fala de equilíbrio de corpos é o que a gente vai ver lá depois de deixar em equilíbrio as estruturas que a gente tem aí em engenharia, tá? Então, vamos lá. Então, procurem não faltar. Como sempre, né? Quem assistiu a aula ontem, eu tinha esquecido, mas hoje eu não esqueci. Você vai ser um gerente aí, no nosso caso aí. Você é gerente de uma indústria automobilística, você quer produzir o máximo de carro no menor tempo e vendê-los com o melhor preço. E para isso é importante ser econômico em seus custos, reduzir a energia elétrica, não desperdiçar matéria-prima. E nosso desafio aí vai ser planejar essa instalação dessa indústria aí com um braço robótico aí numa nova linha de montagem aí da fábrica, tá? Daí ele fala que vai ser um braço mecânico, retira uma pequena peça de uma posição, de uma esteira, encaixando corretamente no corpo de equipamento, montando em outra esteira, e assim por diante, e tem toda uma historinha aí por trás, e a gente vai falando, como ele está falando de toda a história, vocês vão conhecendo essa historinha durante as nossas aulas, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira situação que a gente chama de movimento circular uniforme. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Vocês lembram lá em trigonometria da escola, quando vocês aprendiam na escola, que a gente tem o comprimento de uma circunferência ou o comprimento de um círculo. Vocês lembram disso? Não. Não? Tá. Não. Então, para vocês saberem o comprimento desse círculo aqui, dessa circunferência, a fórmula é C de circunferência
igual a 2π vezes R, que é o raio, tá? Aqui está maiúsculo, mas é o R, que é o nosso raio. E com isso, a gente consegue achar o tamanho da nossa circunferência. Pessoal, uma coisa inteligente, uma coisa que a gente precisa muito em física, principalmente nessa parte aqui, tá? A parte, quando a gente vai trabalhar agora com movimento circular uniforme, a gente vai trabalhar em radianos, tá? Então, é 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante, tá? A gente não trabalha com, nesse primeiro momento, com graus, tá? A gente trabalha em radianos. Bom, para a gente começar a entender esse nosso espaço, esse nosso parte circular, esse movimento circular uniforme, a gente vai começar a falar em espaço angular. Vocês vão ver que a nossa parte de movimento circular uniforme, ele é completamente, ou se não, praticamente igual a movimento retilíneo uniforme. Porém, as fórmulas, não é que elas mudam muito, elas mudam pouca coisa. Vocês vão ver que tem muita coincidência de fórmulas. Então, vocês vão ver que não é difícil de entender essa matéria, tá? Então, vamos lá. Um espaço angular, eu tenho um determinado ponto A até um determinado ponto B, tá? E eu preciso achar qual é esse espaço angular, ou esse tamanho de ângulo aí. Então, eu tenho aí que esse meu espaço angular, ele vai ser o meu ângulo vezes o meu raio, tá? Tranquilinho. AB, preciso saber esse pedacinho aqui, tá? É o meu ângulo θ vezes o raio. Gente, ângulo θ, ângulo φ, ângulo alfa, tem várias denominações de ângulos em qualquer outros livros que vocês acharem. Vocês podem achar como φ, como θ, como delta não, como θ, como alfa, como beta. Pode ser vários tipos de denominação, mas é sempre a mesma coisa, tá? Então, aqui poderia, a única coisa que muda é a letra grega aí, que vai mudar da nossa situação, tá? Ele só muda a denotação. Então, posição angular. Aqui é interessante o seguinte, vocês vão ver, deixa eu abrir todo aqui, o desenho, que vocês vão ver que é muito similar. Vocês lembram quando a gente falava em movimento retilíneo uniforme, que a gente tinha ΔS? O que era ΔS, gente? Variação de espaço. Isso. O que é variação de espaço? Era o espaço final menos o espaço inicial, não é isso? Não era S menos S0? Isso. Isso. Então, a gente tinha lá uma reta lá, tinha um determinado espaço, a gente queria saber esse delta, a gente fazia o espaço final menos o espaço inicial, a gente achava o nosso ΔS. Para a gente aqui, é a mesma coisa, tá, gente? Só que ele está agora em movimento circular, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um determinado ângulo inicial, tá? Um θ inicial aqui, um θ0, tá? E eu tenho um ângulo θ, que é onde ele foi parar depois do movimento que ele fez aí, tá? Então, ele começou num determinado ângulo, fez um movimento, parou, ele começou em A e parou em B. Aí, o que acontece? Eu tenho um Δθ, não é isso? Então, Δθ é igualzinho à fórmula. É θ final menos θ inicial. Ou, se vocês preferirem, pode escrever. Oi? Quando você fala assim, lembra quando a gente viu que o ΔS era assim, você fala do ensino médio, ensino fundamental, ou teve alguma aula já sobre isso? Física, mecânica, quem fez, nós falamos disso. Tá. Quem fez física mecânica? Todo mundo aí, não fez? Então, não, porque muitos que eu vejo aqui que são os alunos que fizeram
inicialmente presencial no início desse ano comigo, nós não tivemos física. Essa é a primeira aula de física nossa. Tá. Na realidade é assim, a física mecânica, vocês vão estudar movimento retilíneo uniforme, tá? Na física mecânica. E na física energia, vocês estudam movimento circular uniforme. Mas, já que você tocou o assunto, no segundo grau, com certeza vocês viram isso também, tá? Lógico que quando vocês forem ver aqui na faculdade, ele complica um pouquinho. Mas a fórmula de física não muda. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Essas leis não mudam, certo? Então a gente usa em física. O que acontece? Complica-se um pouco mais o jeito de se usar, tá? Então, quando você estudou lá no colégio, é que faz tempo que vocês estudaram no colégio, mas vocês tinham lá que a variação de espaço era um espaço inicial menos um espaço final. Então, era o delta S, S final menos S inicial, tá? O que acontece agora com a gente é a mesma situação, só que ele está em um movimento circular, tá? Ele está rotacionando, tá? Viu, Felipe? Foi a aula do Marcelo Capella essa que a gente teve de física. Era física mecânica aquela. Isso aí. Se era física mecânica com Capella, vocês aprenderam. Movimento retilíneo uniforme. Tá certo. Tá? Então, agora o que a gente está fazendo é pegar aquele movimento retilíneo, só que a gente vai jogar aí em movimento circular, que é a mesma situação. Então, eu tinha lá um ponto inicial de um determinado ângulo, daí o que aconteceu? Eu movimentei esse objeto de A até B, então eu preciso pegar esse ângulo que formou menos o ângulo inicial, ele vai chegar no meu delta θ, que é exatamente a fórmula que a gente tinha de movimento retilíneo uniforme, certo? Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Ó, deixa eu falar para vocês. Essa nossa primeira aula, ela tem um monte, mas um monte de fórmulas, tá? Tanto que vai ter aí um slide só com um mapa mental aí de todas as fórmulas, tá? Para vocês acompanharem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, chama e a gente volta, tá? Vocês precisam entender bem isso aí, tá bom? Ok? Vamos, pessoal. Cadê aquele ok, mas... Ok, professor. Aí, mas eufórico. Aí. Ok, professor. Pô, você não tá achando que você está na aula, pô. Então, vamos lá. Pessoal, do jeito que a gente tinha... nós vamos falar até um pouco mais para frente sobre isso também, tá? Nós temos algumas nomenclaturas de sinais aqui na parte de movimento circular também, tá? A gente tinha aí na nossa convenção antiga aí, quando era movimento retilíneo uniforme, a gente dizia que um lado era negativo e por outro lado era positivo, não era isso? Lembram disso? Sim. Ok. Na nossa movimento retilíneo uniforme, nós também temos sinais, tá? Vocês estão enxergando minha cara aí ou só está aparecendo minha tela? Só a tela. Meu rosto não aparece? Não aparece para vocês? Eu estou enxergando. Eu não. Eu não. Também não. Também não. Também não. Eu vou desconectar um Também não. Aparece, tome. Eu parei de compartilhar, agora vocês estão me enxergando? Não. Agora eu cravei, pelo jeito. Agora tá. Sim. Agora sim. Sim, Mas eu não estou cravado? Agora descravou. agora Então, estamos. tá. O movimento circular, gente. Alguém tá comigo? Pessoal, desligar o microfone, né?
No movimento circular uniforme, a gente tem um negócio que a gente chama de mão direita, tá? Então, o que a gente faz? A gente aponta para onde é o sentido do movimento e gira, tá? Quando você gira, se ele for sentido anti-horário, ele é positivo. Se você girar e ele for sentido horário, ele é negativo, tá? Isso chama-se regra da mão direita. Com o tempo nós vamos mostrando, vocês vão ver que é fácil entender. É simples. Imagina o relógio. O relógio está lá, vocês estão olhando o relógio. Se ele está girando sentido horário, ele é negativo. Se ele está sentido anti-horário, ele é positivo, ok? Beleza. Ok, professor. Vamos tentar abrir de novo a apresentação. Ok. Isso aí, galera. Isso aí é meio complicado, né, Sérgio? Quando você vai fazer um cálculo usando o ciclo trigonométrico, se tiver no quarto quadrante, é uma forma. Não, então, na realidade é assim. Nós vamos utilizar sempre horário e anti-horário, tá? Vamos pensar em relógio. Se ele tiver sentido anti-horário do relógio, vai ser positivo. Se ele tiver sentido horário do relógio, vai ser negativo. Tem gente que utiliza a seta de onde vai sair. Dá para complicar, tá? Se você colocar que a força que está sendo usada está em sentido do eixo Y negativo, que seria para baixo, então aí você tem que apontar o dedo para baixo, vai sentido horário, mas nos nossos cálculos não vai ser necessário isso. Para a gente, o que a gente vai aprender hoje em cálculo aqui, vai ser simplesmente horário e anti-horário. Se tiver sentido contrário do relógio, positivo. Desculpa, sentido anti-horário, né? Positivo. Sentido horário, negativo. Sempre vai ser isso. Quem teve física 1 lá, que era no movimento retilíneo uniforme, quando vocês estudaram o momento lá, tinha uns momentos lá que vocês tinham que fazer positivo e negativo. Lembra disso? Que tinham as forças que vinham na vertical, na horizontal. Então, a força vertical fazia uma força de momento para girar a peça. Vocês lembram disso? Não lembro mais. Bom, a gente vai recordar tudo isso, porque vocês vão ter que fazer um movimento uniforme aqui. Bom, então vamos lá. Vamos começar aí, vamos dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona isso aí. Então, ele fala o seguinte. Suponha que você prendeu um prego na mesa da mamãe, que ela tanto adora. Daí você pôs o prego na mesa, ela quase não vai matar vocês. E amarrou nele uma bolinha por meio de um barbante de 1 metro de comprimento. Tá? Essa mesa aí, ela é muito lisa. Nós não... de novo, gente, do jeito que a gente tratava, movimento retilíneo uniforme, que não tinha atrito, não tinha nenhuma força contra. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o movimento circular uniforme. Nós não temos atrito, nós não temos nenhuma força de resistência do ar, tudo é ideal, tá? Então, você empurra essa bolinha e ela vai ficar girando, né? Então, você tem lá, tentar fazer um desenho aqui, você pôs um prego, pôs um prego, pôs uma linha, pôs uma bolinha na ponta, aí botou ela para girar. Tanto faz horário ou anti-horário, tá, gente? Independente. Botou para girar a bolinha aí. E ela girou. Bom, ela falou que ela estava numa posição angular inicial de 0,3 π radianos e a posição angular final é de π radianos. E ele perguntou qual foi o deslocamento da bolinha. Então, vamos lá. Deslocamento da bolinha, para A, delta θ. Qual que é a fórmula, gente? Delta S menos delta... Agora nós estamos falando em θ, hein? Θ inicial menos θ final. Isso, θ inicial menos θ final. Eu costumo usar θ menos θ0. Se vocês preferirem, pode pôr o que? O F e o I. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Depende da nomenclatura também. Então, a gente tem que delta θ vai ser o nosso delta θ final, que é π, menos o nosso 0,3 π. A gente faz um menos 0,3 dá 0,7 π. É isso?
e radianos. Se vocês quiserem multiplicar pelo pi, pode também. Mas eu vou deixar com o pi porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Letra B, ele fala o seguinte. Se depois que parou a bolinha tudo, você deu um novo impulso, tá? E a posição angular inicial era de 1,2 radianos. E a final foi de 0,5 radianos. Qual foi o deslocamento angular? Agora então vamos lá. Delta θ é igual a θ inicial menos θ final, que é igual a... Agora nós estamos em radianos. Final foi 0,5 menos 1,2. Isso aqui vai dar 0,7 radianos. Negativo. Negativo. Menos 0,7 radianos. Por que deu menos agora? Hã? Hein, pessoal? Por que deu menos? Ô, professor, tem alguém com o microfone ligado que tá atrapalhando, tá dando pra escutar direito. Porque o número maior é negativo, professor? Ah, tá. Porque o número maior é negativo. Mas não só por isso. Quer dizer que a bolinha foi e voltou? Quer dizer que o que aconteceu é o seguinte. Eu tinha aqui, ó. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Na primeira lá, ele falou que eu tinha um ângulo inicial, né? E ele girou a bolinha, ela rodou e parou num determinado ponto aqui, que foi 0,7 π. Então, daqui do inicial, se você ver o trajeto que ela fez até ela parar aqui, ela estava em sentido anti-horário. Isso indica pra gente que ela estava em sentido anti-horário, certo? Daí você pegou essa mesma bolinha, girou de novo. Por isso que eu falei, independente do jeito que você girou, tá, gente? Girei de novo essa bolinha. Daí o que acontece? Daquele ângulo que ela estava, ela parou aqui. Então, se o inicial era aqui, o final era aqui, qual que é o movimento? Sentido horário? Negativo. Negativo. Então, o que eu entendi com aquele sinal lá? Eu entendi que a primeira vez que eu rodei, a meu ângulo parou a bolinha numa posição que ela estava sentido anti-horário, tá? E quando eu fiz a segunda giro, ela parou antes do ângulo que eu tinha inicial, então ela ficou numa posição horária, tá? É isso que significa aquele sinal nosso, tá? Então é só para indicar para a gente se ele é horário ou anti-horário, tá? Conseguiram entender o horário e anti-horário agora? Quando é positivo e negativo? Não, professor. Professor, tem como explicar de novo? Tem. Vamos lá. Desde o A, não, do exercício A e o B. Você quer que faça a letra B? Isso. Tá. Peraí, deixa eu apagar aqui. Tá. Opa, apertei o botão errado aqui. Acho. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, mas apesar de eu dar aula de desenho para vocês, não pode dar risada, tá, gente? Porque aqui eu tô na mesa digitalizadora e aí ferrou. O desenho não sai legal. Caneta. Então vamos lá. Vocês estão enxergando ok aí, né? Então. Tá, então vamos lá. Ó, nós pegamos um prego, pusemos no centro da mesa, tá? Pensar que tem uma mesa aqui. Prendemos um barbante de 1 metro e pusemos uma bolinha na ponta, ok? Uhum. Giramos. Até aqui vocês entenderam o processo que foi feito?
Sim. Tranquilo? Você botar... A mesma coisa que vocês puserem a lapiseira aí na mesa, segurar numa ponta e girar ela, tá? Gira. Ela tá girando. A bolinha tá girando aí. Então, ela vai dar várias voltas aqui, tá? Então, vamos pensar que ela tá rodando aqui. Então, ele fala o seguinte, que ele marcou lá que a posição inicial, na primeira vez, era 0,3 radianos, tá? Então, ele marcou aqui. Eu tô parado aqui em 0,3 pi. Certo? Minha bolinha estava parada aqui. Eu anotei aqui 0,3 pi com o meu transferidor. Rodei a bolinha. Rodou. Ela parou na posição pi. Que eu não sei ainda o que é a posição pi. Mas vamos colocar. Lógico que eu sei, né, gente? A posição pi vai estar aqui do outro lado, que é 0, pi sobre 2, pi. Mas vamos imaginar que eu não soubesse onde ela parou, tá? Então, vamos lá. Eu quero que a minha variação de θ... Gente, toda vez que eu falo delta é o quê? Lembram? Não. Variação? Tudo que é delta é variação. Certo? Ou seja, final menos inicial. Tudo que eu falar delta, delta S, delta T, delta P, delta R, tudo que for delta é final menos inicial. Um menos o outro, tá? Sempre isso. Delta V, velocidade final menos velocidade final menos velocidade inicial. Delta T, tempo final menos tempo inicial. Delta S, espaço final menos espaço inicial. Delta θ, ângulo inicial pelo ângulo final, tá? Desculpa, ângulo final pelo inicial. Então, vamos lá. Ele fala que... Opa, não vai apagar. Ele fala que o inicial aqui era 0,3, rodei a roleta, certo? E ele foi lá e parou em pi, tá? Então, meu final foi pi. Deixa eu escrever a forma aqui. θ menos θ inicial. Eu parei em pi. Então, meu pi radianos é o final. Menos quando ela começou, que foi lá em 0,3. 0,3 pi. Isso vai dar 0,7 pi radianos. Ok? Como é a soma para chegar a 0,7 pi É a radianos? soma, subtração, 1 menos 0,3. O valor de pi. Aqui é 1 pi. Menos 0, ó, eu não tô usando pi, tá? Eu só tô usando o que está na frente do pi. Eu tenho 1 pi menos 0,3 pi, deu 0,7 pi. Se vocês forem calcular diretamente tudo em radiano, vocês têm que multiplicar esse pi aqui, ó, por 3,1415. Lembra disso aí? Lembra o valor de pi? 3,1416. Isso, 3,1416, 18, aquele monte de número lá. Mas eu não fiz o com pi agora para não complicar a conta. O que eu peguei? Eu peguei simplesmente que eu tinha... Vou fazer aqui no cantinho. Eu tinha 1 pi menos 0,3 pi. Eu deixei meu pi como constante. E subtraí de 1. Cadê minha caneta? De 1 por 0,3. Isso vai dar 0,7 pi. Tranquilo, gente? Entenderam a conta como foi feita? Sim, professor, agora eu entendi. Tá, eu podia ter multiplicado pi, aí dá outro número, mas aí é só radiano. Some com pi, fica só radiano. Tá? Então eu fiz essa parte. Bom, ele falou que ele saiu dessa posição aqui de 0,3, ó, e parou aqui. Oi. Se eu quisesse subtrair o pi, eu não posso? Pi de pi? Porque seria o mesmo que eu trocasse... É que como ele está multiplicando, não dá, né? Tá certo. Não, eu não posso, porque ele está subtraindo 1 pi de 0,3 pi. Eu não posso cortar pi.
tá? O que eu posso é multiplicar se eu quiser. 0,3 vezes 3,14, 1 vezes 3,14. Aí sim eu posso tirar um do outro. Isso é Aí verdade. vai dar um número real. Era essa a pergunta, Gê? Isso, eu já Tá. não tinha observado que o Pi estava multiplicando certo. Eles estão multiplicando os valores, então eu não posso cortar, eu posso aí multiplicar eles e depois fazer a conta, aí eu posso. Tá? Mas eu fiz como se fosse um X aí que não existisse só para chegar no resultado. Mas dá para fazer diferente aí. Bom, deixa eu fazer um negócio aqui. Se esse negócio mudasse as minhas cores, era mais fácil. Bom, essa bolinha rodou e veio parar aqui, em π. Não é isso? Isso. Bom, se o meu ângulo inicial era aqui e meu ângulo final era π, gente, aí que eu falo para vocês, como ele deu positivo, eu posso dizer com certeza absoluta que ele fez um movimento anti-horário. Tá bom? Só porque ele deu positivo. Então, ele saiu daqui e parou antes de voltar no nosso amiguinho aqui, tá? Tranquilo até aí? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer até diferente para não confundir você. Bom. Tá. Tudo bem. Na realidade, gente, opa. Tá. Para que vocês entendam, ele saiu desse movimento e deu uma volta anti-horário. Bom, deixa eu mudar aqui, fazer a outra. Agora você tem a nossa... Opa, marcado texto não. A nossa outra situação, letra B. Vai azul mesmo. A letra B, ele fala que você parou, a bolinha parou, você empurrou de novo, tá? E ela ficou girando lá. Só que agora, ela começou no 1,2 radianos, então ele estava com uma determinada... Esquece esse aqui agora, hein, gente? Vou fazer até outro desenho aqui. Ele estava com determinado aí a bolinha, você jogou, ela ficou rodando. Então ela começou em 1,2 radianos, tá? E o final foi 0,5. Mesma forma, delta θ é igual a θ menos θ inicial. Isso aí vai ficar 0,5, que ele parou no 0,5. Então vamos pensar que ele parou aqui antes de chegar no ângulo. Menos 1,2. Que isso aqui vai dar, tirando um do outro, 0,7 radianos. Opa. Radianos. Tá? Então, gente, quando a gente vai fazer o delta θ aqui, negativo, né? Ele deu negativo. Desculpa. Ele deu negativo, tá? Por que ele deu negativo? Porque ele parou, se você for ver de onde a bolinha passou, em sentido horário, tá? Então ele estava nesse sentido horário, tá? Não que eu joguei a bolinha em sentido horário, ele parou em sentido horário. Então ele fica menos 0,7 radianos. É para isso que serve o sinal, só para vocês entenderem quando ele é sentido horário, sentido anti-horário. Então, toda vez que der positivo, o movimento que está tendo nessa movimento circular aí é anti-horário. Toda vez, quando é positivo, anti-horário. Toda vez que é negativo, é horário. Oi? Então, de 180 para cima seria positivo, anti-horário. Não, esquece 180 para baixo seria... esquece não? tudo. Não. Não vai chegar no 180, que é assim, toda vez que sua conta der positiva, você sabe que você está tendo um movimento anti-horário. Toda vez que sua conta der negativa,
você sabe que o seu movimento é anti-horário. Nós vamos ter um exemplo, deixa eu ver se é o próximo. Não ainda. Mas nós vamos ter exemplos de relógio, tá? Quando a gente fala de relógio, ele sempre vai andar horário. Então, sempre você vai considerar ele negativo, independente onde esteja o ponteiro da hora. Entendeu? Entendi. Esquece o 180 e o 0. Por enquanto, nós não vamos mexer com 0 e 180, tá? Que nem eu falei. Existe a parte complicada que a gente vai usar por quadrante e tal, mas por enquanto vamos entender positivo e negativo. Positivo é anti-horário e negativo é horário. Só isso, tá? Dá para complicar? Dá, mas não vamos complicar agora, senão vai dar nó na cabeça e não é hora de dar nó agora, certo? Certo. Então, toda vez que uma conta de vocês der negativo, sinal que ele está em sentido horário. Se ele der positivo, ele está em sentido anti-horário. Ok? Ok ou não? Negativo é horário, Ok. professor? Negativo é sentido horário. Ok. Tá? O sentido do seu relógio ele sempre vai ser negativo. Tá? E anti-horário é positivo. Podemos ir para frente, gente? Ficou nítido? Conseguiram entender isso? Eu consegui, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, professor. Pode seguir. Beleza. Pode seguir. Então vamos começar a complicar. Já que vocês entenderam, vamos complicar. Bom, vamos lá, gente. A gente tem... eu não vou entrar também em detalhes aqui. Se vocês quiserem, no livro de vocês, tem algumas indicações aí que vocês podem... Porque é assim, é um negócio um pouco complicado o movimento circular, porque quando a gente fala de velocidade média angular, se você for ver muito bem, ela não é um vetor. Só que a gente trabalha ela como vetor. Não vou explicar tudo isso para vocês, porque se eu for explicar como funciona esse vetor, eu tenho que entrar em derivada, tá? Aí a gente vai entrar em cálculo, a gente vai fazer as derivadas, integral, para poder achar. Por quê? Porque ela só não vai ser... Ela vai se tornar vetor num ponto qualquer. Aliás, aqui a gente está estipulando um ponto qualquer. Agora, se você jogar num ponto específico lá, derivar aquele pontinho específico, aí ela se torna um vetor, porque ela vai se tornar como se fosse uma velocidade linear, tá? O que a gente tem que entender aqui na matéria? A gente tem no nosso movimento circular uma velocidade que a gente chama linear, que é, vamos supor lá, da força centrípeta, que vocês já ouviram falar disso lá no colégio, tá? Então, é essa velocidade linear, é quando ela sai tangente à nossa circunferência, tá? Então, toda vez que eu precisar dessa velocidade que ela tem tangente à nossa circunferência, ela saindo do nosso... saindo da nossa circunferência, ela vai ser velocidade linear, tá? Pô, o que é velocidade linear, professor? Vamos lá, vamos fazer uma correlação aí entre as fórmulas que a gente tem de velocidade com as fórmulas que a gente tem aí na nossa velocidade angular. Primeira coisa, quando a gente fala de deslocamento, que a gente quer achar aquele x lá, que é o valorzinho o antigo ΔS lá, que era o S que a gente achava, né? No angular, nosso x vai ser Δθ vezes R, tá? Então, para mim achar aquele pedacinho lá do S, do tamanho de S, era Δθ vezes R. É isso que a gente precisa, tá? Bom, se eu tivesse um cronômetro na mão lá, eu podia calcular a velocidade da bolinha e eu ia achar que a minha velocidade era ΔX sobre ΔT. Lembram lá? ΔS sobre ΔT? Lembram disso, gente? Movimento retilíneo uniforme. O que é velocidade em movimento retilíneo uniforme? ΔS sobre... Tempo. Variação do tempo. Isso. O espaço sobre o tempo, não é isso? Velocidade em espaço sobre o tempo. Você não fala, o cara percorreu 180 quilômetros em 1 hora. Quanto tempo? Não é qual a velocidade que ele foi? Lembram disso?
se você andar 1 quilômetro em tempo de 10 segundos, vocês lembram disso? Lembram ou não, gente? Não, professor. Bom, vamos lá. Quem não lembra disso, gente, volta um pouquinho na matéria de física aí do semestre passado, ou do colégio lá, nessas formas de movimentos retilíneo uniforme, porque a gente vai utilizar esses movimentos e velocidades angulares aí, é igualzinho que tem lá, tá, gente? E as fórmulas são deduzidas a partir delas. Então, vamos lá. O que a gente tem lá? Bom, para quem não lembra, a nossa velocidade linear, ou escalar, que a gente chamava, é ΔS, que é a variação de espaço sobre ΔT, ou ΔX sobre ΔT, como a nossa apostila está chamando aí, tá? E ele falou para mim que o X, que é a variação hoje em velocidade angular, ela é minha variação do ângulo vezes meu raio. E vocês lembram lá que eu mostrei aqui? Cadê? Aqui. Lembram? Meu espaço angular? Então tá lá, ó. Esse pedacinho aqui que ele tá falando que é x lá, é θ vezes r, ou Δθ vezes r. Então é o pedacinho lá que eu quero achar lá do ângulo. Substituindo isso na fórmula, então eu falei que o ΔX é θ vezes r. Substituindo isso na minha fórmula de velocidade, eu vou ter exatamente que minha velocidade angular é Δθ vezes r dividido por ΔT, tá? Então, se eu precisar da velocidade linear em movimento circular uniforme, ou movimento uniforme circular, ele vai ser ΔΦ vezes o raio dividido pelo tempo, tá? Bom, isso é minha velocidade linear. Professor, Oi. eu acho que tem o microfone de alguém aberto aí, tá atrapalhando. Pessoal, se vocês puderem todos manterem os microfones fechados, quando vocês tiverem dúvidas, vocês abrem, perguntam e fecham de novo, ok? Então, vamos lá. Bom, como eu tenho essa velocidade escalar, eu tenho uma velocidade média angular também, que é essa velocidade interna aqui, tá vendo? Ó? Aí é a velocidade que ela vai acompanhar a minha circunferência. Essa velocidade, como a nossa velocidade escalar, que a gente usa praticamente a mesma fórmula, é minha variação de ângulo dividida por variação de tempo. Ou seja, Δθ sobre ΔT. Eu tenho minha velocidade angular. Gente, eu não mudei nenhuma fórmula do que vocês tinham em movimento retilíneo, em MRU, tá? Movimento retilíneo. Velocidade lá era ΔX sobre ΔT. Velocidade angular aqui é Δθ sobre ΔT. A única coisa que eu mudei é que o meu espaço aqui era reto, meu espaço aqui é ângulo. Certo? Então, preciso ter um ângulo para achar essa velocidade. A única diferença é que, para mim achar essa velocidade escalar aqui dentro dessa fórmula, vai ser Δθ vezes R sobre ΔT. Tranquilo as fórmulas, gente? Aí é mais decorável de fórmula e não tem segredo de lembrar das fórmulas que a gente tinha antigamente, tá? São as mesmas. De novo, ó. Posição angular. Então, vocês lembram que a gente tinha uma posição, só que eu tinha o tempo e a velocidade. Eu queria saber. Então, o carro partiu de um ponto 0, numa velocidade de 10 metros por segundo e percorreu 10 segundos. Onde foi o ponto que ele parou? Vocês lembram disso? Só que aqui era movimento retilíneo uniforme. Então, era reto. Mesma coisa para o nosso movimento circular. Ele vai começar num determinado ângulo inicial, mais a velocidade
angular, que agora o nosso ômega aí chama angular, ou velocidade angular, vezes o nosso tempo, tá? Então, acho que tem um exemplo aqui. Tem, vamos fazer ele. Vamos entender para a gente chegar nesse outra situação aí, usando as fórmulas. Então, vamos lá. De novo, a gente pegou a bolinha, prendeu com um prego na mesa, amarrou nele a bolinha, e por meio de um barbante 2 metros de comprimento, a mesa lisa, barbante ideal, bolinha ideal e tudo mais, ele teve um impulso inicial e a esfera se moveu com uma velocidade praticamente constante. Se a posição angular inicial, ó, a posição angular inicial é 1,81 radianos, a posição final é 1,25 radianos, e o movimento estudado durou 2 segundos, qual foi a velocidade angular média da bolinha? Então, vamos começar pela letra A. Bom, gente. Se eu achar minha caneta aqui, cadê ela? Eita. Aqui. Letra A. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele quer o quê? Velocidade o quê? Agora pode abrir o microfone e falar, pessoal. Velocidade angular. Velocidade angular. Qual que é a fórmula da velocidade angular? Gente, isso aqui não é um W, tá? Isso aqui é um... Ômega. É um ômega, tá? É que o meu saiu meio estranho. Uma bombinha. É, mais ou menos isso. Qual que é a fórmula da velocidade angular? 1,81? Não, ó, a fórmula. Qual que é a fórmula da A velocidade normal? Delta? Teta Isso. sobre delta T. Teta sobre delta T. Lembrando, gente, olha lá, tem velocidade. Tudo que você precisa de velocidade é um deslocamento sobre um tempo, não é isso? Toda vez que tem velocidade, variação de deslocamento, variação de espaço por um determinado tempo. Lembra que a gente falou lá? O veículo, você quer saber a velocidade de um veículo que ele percorreu 100 metros em 10 segundos. Lembra? Isso aí ou não? As férias não fez bem para vocês, hein? E aí, pessoal, vocês lembram o que é isso ou não? Geral tá enferrujado, professor. Hã? Tá geral enferrujado. Então. Então, vamos lá, gente. Velocidade. Deslocamento de espaço dividido pelo tempo. Sempre. Muda isso na velocidade angular? Não muda, gente. A única coisa que muda é que a gente está fazendo em círculo, então o que está variando para a gente, esse delta teta aqui que está variando é nosso ângulo. Então, vamos lá. Eu tenho esse delta teta? É 1,81, professor? Eu preciso achar ele, né? O que eu tenho aqui é que eu tenho uma posição angular inicial, ou seja, eu tenho lá a bolinha, tá parada lá, ela tá parada no 1,81. Aí eu girei a bolinha, botei ela para rodar. Aí ela foi rodando. Aí ele falou para mim que ela parou em 1,25 radianos. É a diferença entre a posição. Isso, exatamente, ó. Então ela se deslocou. Então como que eu vou achar delta teta? Então vamos achar delta teta. Delta teta é igual ao teta final, que 1,25 menos o inicial 1,81.
Ai, cadê minha calculadora? Calculation. Perdi minha calculadora. Vai no celular. Pessoal, aula de física sempre calculadora aí pra gente fazer juntas as contas, hein? Vamos lá. 1,25 menos 1,81. Isso vai dar menos 0,56 radianos. Ok. Beleza. Bom, eu já achei meu 0,56, então eu preciso achar minha velocidade angular. Velocidade angular é igual a menos 0,56. O ΔT, gente, tempo final menos inicial. O inicial geralmente é quanto? É 0, né? É 0, né? O tempo geralmente é 0. Dificilmente, a não ser que o problema dele que ele começou num tempo diferente, mas se ele der só o tempo final, se ele durou 2 segundos, você tem que disparar o cronômetro, vai dar os 2 segundos lá. Então, não tem jeito de... Vai dar menos 0,28. Então, vamos lá. Isso aqui é dividido por 2, né? 2 porque é 2 segundos, professor? Tá. Porque é 2 segundos. O tempo é 0, é 2 menos 0, tá? Final menos inicial. Final é 2, o inicial sempre é 0, praticamente. Isso aqui dá menos 0,28, é isso? Quem que me falou, Geis? É isso? Radianos. Radianos por segundo. Por segundo, né, gente? Por quê? Porque aqui, ó, se você for ver, eu tenho radianos aqui em cima e segundos aqui embaixo, é isso? Então, a minha nomenclatura aqui vai ser radianos por segundo, tá? Simples assim. Que a gente tem a parte embaixo, tem a parte em cima, vai ser radianos por segundo. Radiano em cima, segundo embaixo. Bom, letra B, ele fala o quê? Se a gente aguardar mais 3 segundos após a passagem da bolinha pela posição angular 1,25 radianos, onde nós vamos encontrar essa bolinha? Bom, simples, né, gente? Que nem a gente falou na fórmula lá. Como que a gente vai achar essa posição? Ele quer saber onde é a posição final dessa bolinha aí depois de 3 segundos. Eu falo para você que eu tenho a posição inicial, que ele falou que é 1,25, não é isso? Então, a posição inicial aqui eu tenho. Ok. Eu tenho também a minha velocidade angular. Ok? E tenho também o tempo que ele falou que é 3 segundos. Então, eu posso usar essa nossa fórmula, que é θ igual a θ final mais a velocidade angular vezes o tempo. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Vai complicar, ver se está facinho, hein? Então, vamos lá. Eu tenho 1,25, que é o inicial, mais menos 0,28 vezes, vamos fechar aqui, vezes 3. Ok. Então, quanto vai ficar isso aqui? Vai ser θ menos 0,28 vezes 3. 3,28. Zero 41. E agora 0,41 positivo, não é isso? Isso aí. Ele parou no final aí para 0,41 radianos positivo, ou seja, ele parou no sentido horário. Ok?
Facinho até aí, gente. Ó, só aplicar fórmula, tá? Então, a gente já tem a fórmula aí de velocidade angular, a gente tem fórmula da velocidade linear e de posições aí que a gente coloca dois tipos aí. A gente pode achar a posição final tanto por delta teta, como a gente pode achar aí essa posição por fórmula, aí, se a gente tiver velocidade e tempo. Como era movimento retilíneo uniforme. Nada de segredo, tá? As fórmulas são idênticas, só muda as letras. Bom, mais um exemplo aí que ele faz aí para a gente fazer. Ele fala o seguinte, esse exemplo é legal porque ele fala de relógio. Então, tem uns negócios que a gente começa a fazer umas pegadinhas interessantes. Ó, o ponteiro do relógio analógico realiza um movimento circular uniforme, tá? Então, se é circular uniforme, ele sempre tem o mesmo módulo, né? Então, vamos lá. Atrito, sem nada. Sem atrito, sem nada. Não vamos considerar nada. Ele pede para você calcular a velocidade angular do ponteiro das horas na unidade radianos por segundo. Pô, e agora? Eu tenho uma letra A aí. E ele fala o seguinte. Ele quer que eu calcule a velocidade angular, que é meu ômega, que ele é delta teta, ou a variação do ângulo, pela minha variação do tempo. E qual que é o dado que ele me deu? Ele me deu algum dado? Deu, ele falou que o tempo é o próprio tempo do relógio. É o ponteiro da hora. Bom, a gente sabe que uma circunferência inteira, para ela dar uma volta completa, quanto que é? Um radiano? Não, vamos lá, como que é? Ó, 2π? 2π. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, acho que é 2π sobre 3, e aqui é π, 2π, não é isso? Lembra da circunferência? Sim. Ok, então memorizem, gente. Toda vez que você tem uma volta completa de uma circunferência, o ângulo vai ser 2π. Ok. Então eu já tenho minha variação, não é isso? E o tempo? Quanto tempo demora o ponteiro para fazer 1 hora? Relógio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto tempo demora para dar 1 hora, gente? 30 minutos? 3.600 segundos. Tá, não vamos pensar em segundo, vamos pensar aonde ele vai ter que chegar no ponteiro. O ponteiro vai chegar 12 horas, né? Para ele dar a volta completa, ele tem que dar o quê? Andar 12 horas, é isso? Isso. Isso. Então, eu tenho aqui que minha velocidade angular vai ser o círculo completo 2π dividido por 12 horas. Ok. Como eu trabalho com radianos por segundo, eu preciso transformar essas horas em segundos. Então, a gente vai falar que isso aqui vai ser 2π dividido por 12 vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, e está transformado em segundos. Não é isso? Como, professor? Ó, 12 horas, se eu multiplicar por 60, ele vai ser por minutos. Se eu multiplicar 60 de novo, é por segundos. Então, aqui embaixo, se eu multiplicar 12 vezes 60 vezes 60, eu vou ter meu valor em segundos. Ok? Certo? Então, quanto dá isso aí?
Quer fazer por partes, gente? Se vocês quiserem fazer por partes, faz por partes. Ó, isso aqui vai ser... deixa eu repetir aqui. Vai ser 2 vezes π. Opa. Se é 2 vezes π, vai dar 6,283185 e papapá. Dividido por 12 vezes 60. Professor. Oi, vezes 60. Pode falar. Pode falar. Velocidade escalar. Ele vai dar conotação científica aí, né, gente? Essa calculadora não transforma, que saco. Conta 28, 318 dividido por 43200. Isso. Isso vai dar 1,45 vezes 10 a menos 4 radianos. Então, nós achamos a primeira velocidade. Gente, só conta, né? A única coisa que a gente precisa prestar atenção é que eu tenho um relógio aqui. Se ele está me falando ponteiro de hora, ele vai levar 12 horas para atingir meu tempo, né? Minha variação de tempo. E para ele dar a volta completa seriam 2π. Aí ele fala o seguinte. Ele pede para mim calcular o deslocamento angular do ponteiro dos segundos. Se ele sai da marcação 3 e chega até a marcação 8. Tá? Então agora ele quer o seguinte. Qual foi o deslocamento que eu tenho, ou a variação do deslocamento, o deslocamento angular, delta teta, tem gente que chama delta teta, delta S e tudo mais. Vamos lá. Ele saiu da marcação 3. Delta teta? Delta como? Delta teta. Ele saiu da posição 3, que estava aqui no relógio, e foi até a posição 1. Certo? Então, o ponteiro agora, ó, gente, ponteiro dos segundos, tá? É o ponteiro que anda rápido, tá? 60 segundos. Eu estou em segundos. Então, meu delta teta aqui, o que vai ser? Ó, gente, faltou um detalhe aqui, que essa conta aqui está errada, tá? Já falo por quê. Eu fui explicando para vocês e eu esqueci um detalhe importantíssimo. Eu tenho um relógio. Que sentido anda o relógio? Negativo. Sentido horário, não é isso? Então, aqui, ó, ele tem que ser menos 2π. Aqui é menos 2π. Aqui é menos e aqui é menos. Tá? Porque eu estou andando em sentido horário. Tá? Por isso que meu ômega deu negativo. Porque está em sentido horário. Então, eu estava olhando aqui e falou, porque não está negativo. Porque eu esqueci de colocar o menos 2π aqui. Tá? Bom, vamos lá. Eu sei que isso aqui é a minha variação desse θ vezes o meu raio, né? Que é o meu ângulo vezes o raio. Ok. Como que eu vou achar isso aí, então? Se eu sair do 3, fui até o 8, quanto eu andei? Quantas casas? Menos 5. Hã? 4, professor, 4. 5, né? 3 menos 8 é 5, não é isso? Sim. No caso é menos 5. Não, não vamos pensar em sinal ainda. Tá? Mas eu andei, vamos pensar no nosso deslocamento aqui. Nosso S aqui, nosso pedacinho que a gente tá andando aqui, tá? Então, esse pedacinho que eu andei aqui foi 5. Foi 5 do quê?
5 partes do relógio inteiro, que o relógio é quanto? O relógio é 13. 12, né? Não é isso? Sim. Então, 5 de 12. Bom, como eu estou em sentido horário, eu posso falar que a minha circunferência completa ela vai ser menos 2π vezes 5 dividido por 12, tá? Que eu quero achar lá a minha variação que eu estou tendo aqui de espaço, né? Ele me pediu agora para a gente saber calcule o deslocamento angular, onde vai estar o ponteiro aí a hora que ele sair, qual o ângulo que eu vou estar no ponteiro a hora que eu estiver nessa parte. Certo. Então, Oi. Ali no B é delta teta igual a teta vezes... Vezes o raio ou vezes esse trechinho que a gente está andando aqui, ó. Na realidade é teta vezes R, né? A R. Porque isso aqui seria delta S, seria delta deslocamento. É que o nosso livro chama de delta teta aí, tá? Então ele fala que ele tem um ângulo de deslocamento vezes o S de deslocamento lá, tá? Esse Sinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Tá? Só que se você ver na apostila de vocês, ele vai estar usando o R. Oi? Alguém falou alguma coisa? O que é? O π, ele vai ali no 2, né? Vai ser menos 2π, porque lembre-se que toda vez eu tenho uma circunferência completa, não é isso? A minha circunferência completa vezes esse pedacinho aqui, eu vou achar a variação do ângulo que eu tenho. Tá? Obrigado. Então, isso aí vai ser delta teta é igual a menos 2,62 radianos. Essa vai ser a posição que vai se encontrar em radianos no nosso ponteiro, se ele sair da marcação 3 e chegar até a marcação 8. Tranquilo, pessoal? Opa! Né? Ô, professor, você pode voltar um pouquinho? Opa! O que você colocou aqui no final? É delta teta igual a teta vezes... Ó, vamos usar a apostila de vocês. A apostila de vocês usa teta vezes R, tá? Que é o deslocamento. Só que ele faz assim. É essa fórmula aqui, ó, gente. Ó. Lembra que a gente falou do que a gente queria saber qual a distância física percorrida pela bolinha? Que era x vezes delta teta vezes R? Sim. É essa fórmula que ele põe lá, tá? Então, seria delta teta vezes R. Só que em vez de chamar x, isso aqui ele chamou de delta teta, tá? O certo aqui era ele chamar de x. Na posição você está como delta teta. Ah, então, tá, você ok. pode colocar teta vezes R. Mas, se você for analisar, ó, prestem atenção, gente, estou usando a nomenclatura da apostila de vocês, tá? Para vocês acharem aí como ela tá, para não confundir. Mas, para vocês entenderem o que aconteceu aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó, nada mais é... marca texto não. Nada mais é vocês enxergarem no desenho. O deslocamento que a gente fala, que ele está pedindo, ele vai sair do ponto A, lembra lá? Ponto A até o ponto B, não é isso? E eu tenho determinado S lá, não é isso? Então, nada mais é do que ele fez, que foi o nosso X lá, que é o delta teta, que é uma volta completa, vezes esse S aqui, que ele chamou de R, que é um Sinho, tá? Então, é esse pedacinho aqui. Na apostila vai estar delta teta é igual a teta vezes R. Ok? Delta teta é vezes... esse aí é o resultado? Isso, esse é o resultado. Então, entendam que quando vocês vão achar esse pedacinho aqui, ó, vocês têm a fórmula do X lá, lembra? X igual a delta teta vezes S. Delta teta, a volta inteira, vezes S. Esse pedacinho que está tendo aqui, que é 5/12, que a gente acha. A nossa apostila usa delta teta. Nossa apostila usa delta teta, tá? Ok? Tá ok, professor. Aí tanto faz usar uma como outra, né? Dá na mesma, tá?
é a variação. Ele quer saber qual que é o ponto final. Na realidade, quando ele pede aqui, calcula o deslocamento angular do ponteiro do segundo, se ele sai da marcação até o deslocamento angular, que ele vai de A para B, seria θ final igual a menos 2,62 radianos. É onde parou o ponteiro aí no deslocamento, tá? Professor. Oi? Esse 2,62 aqui é menos 2π vezes 5 dividido por 12? Exatamente. Você faz 2π vezes 5, vai dar 2, 5, 10, 30 e alguma coisa, dividido por 12. Entendi. Obrigado. Só fazendo a calculadora aí. Sempre calculadora, hein, gente? Não esqueçam das calculadoras. Pessoal, 8h30, vocês querem parar 10 minutinhos? Tem coisa ainda pra frente, hein? É bom, né, professor? Senão vai ficar louco. É? E aí, pessoal? É mais fácil continuar, porque já perdemos bastante tempo, né? Bom, vocês que sabem, vocês decidem. Façam votação. Opa, minha tela sumiu aqui, peraí. Uns 10 minutos aí. 10 minutinhos? Mas, ó, 10 minutinhos mesmo, tá? Certo, pessoal? Certo. Então, ó, 10 minutinhos, ó. Tô marcando aqui. Então, 20 para as 9 a gente tá de volta. Fechou? Fechou. Tá. Deixa eu dar um pause aqui. A nossa gravação. Vamos dar um pause.